Você já sabe, se eu estou aqui no estúdio, com certeza o convidado é especial. E hoje ele é mais especial ainda, pois talvez você não saiba, mas ele é um dos embaixadores aqui do Boletim Diário. E olha só o currículo dele, é bacharel em Direito e Administração Pública, possui mais de 22 anos de experiência na área pública, atuou em diversas frentes na administração, como na Prefeitura Municipal de Rondônia, além de ter sido cedido a outros órgãos estaduais ao longo de sua carreira. Recentemente se tornou CEO da Inex Treinamentos. Também é especialista reconhecido, palestrante, instrutor e autor de diversas obras, dentre elas aí a regulamentação municipal da 14133, que a Forset apoiou desde o início, e do recém-lançado Desvendando o ETP. E ele está aqui conosco para falar tudo sobre o mercado de licitações. Seja muito bem-vindo aqui ao Boletim Diário, o professor Jamil Manassi. Jamil, obrigado mais uma vez, é uma honra receber você aqui no nosso estúdio, você que é embaixador deste quadro aí. Para você que ainda não sabe, a maioria das pessoas que passa por aqui é o professor Jamil que manda o WhatsApp, entrevista fulano, e a gente só pode agradecer, viu, Jamil, que realmente quando você fala, a gente atende. E Jamil, eu quero aproveitar aqui essa sua estadia em São Paulo aqui, e para começar a falar um pouco do cenário aí também, vamos começar por um tema que eu sei que você está falando bastante aí, que é a dispensa eletrônica. Por favor, professor. Vamos lá. Ricardo, primeiro é uma honra poder estar aqui em São Paulo e estar aqui também na Forset, gravando o boletim. Esse programa que eu tenho um carinho, um apreço muito grande, vi crescer, né? Vi nascendo ali embrionário ainda e que é um de sucesso aí a nível nacional. Bom, falando sobre dispensa eletrônica, é fundamental entender que no primeiro momento a Lei 14.133 não traz a dispensa eletrônica como uma modalidade de contratação. Assim como a gente tem o pregão, assim como a gente tem a concorrência, o diálogo competitivo. No primeiro momento, o que se exige na 14.133 é efetivamente que se faça o processo de dispensa com aquelas velhas e boas 3 cotações, tira ali a proposta vencedora e divulga no site ou no PNCP 3 dias úteis o resultado. É isso que a 14.133 traz. Porém, a Administração Pública Federal optou por criar a dispensa eletrônica através da Instrução Normativa 67, o que só torna obrigatório para estados e municípios caso faça uso de recurso federal. O grande problema que a gente tem hoje no cenário nacional é que muitos municípios acabaram regulamentando a dispensa eletrônica como se obrigatória fosse. Então, aquilo que era obrigatório somente para a União e que só vinha por tabela para estados e municípios, se utilizasse recurso federal, grande parte dos municípios naquela afobação de regulamentar, né, daquela série de regulamentos que a gente tinha que fazer, regulamentaram a dispensa eletrônica, tornando obrigatório para esses municípios e para muitos dos estados. Para o fornecedor, isso é um espetáculo, Ricardo. Eu até costumo dizer que a dispensa eletrônica nada mais é do que a evolução do convite. Sim. Aquela modalidade que a gente usava na 866, onde a gente tinha que fixar no mural e tudo. A diferença aqui é que a dispensa tem que ser um procedimento mais simples, um procedimento mais célere. Eu lembro que escrevi um artigo sobre as 4 formatações da dispensa por valor. E dentro dessas formatações a gente tem a dispensa convencional ou a dispensa tradicional, que é essa na qual a gente seleciona os fornecedores através de cotação no mercado, tira-se ali o menor preço, o fornecedor vencedor, e na sequência a gente segue com todos os trâmites previstos ali na 14.133, em específico lá no artigo 72. Mas nós também temos a dispensa tradicional, justificando a ausência da publicação dos 3 dias. Então aqui é o mesmo procedimento, a diferença é que eu não deixo os 3 dias para ter propostas complementares. Então eu justifico, afasto e tenho mais uma hipótese de dispensa por valor. E a gente entra para as dispensas eletrônicas. A gente tem a dispensa eletrônica com disputa, que é efetivamente o que foi previsto na Instrução Normativa 67 do Governo Federal. E a gente tem a dispensa sem disputa,
que nada mais é, Ricardo, do que colocar dentro de um sistema eletrônico, exemplo, Licitanet, portal de compras públicas, colocar a intenção da administração em adquirir ou contratar aquele objeto, deixa ali 3 dias, as propostas que forem inseridas dentro do sistema, dentro delas nós iremos escolher a melhor. Um dos pontos importantíssimos que a gente precisa trazer é que na dispensa não necessariamente a gente é obrigado a contratar o menor preço. É tanto que o artigo 72 vai trazer para a gente a possibilidade de justificar a escolha do fornecedor, justificando o preço também. Então é algo fundamental que vem quebrando barreiras e paradigmas que muitas das vezes na cabeça do servidor, na cabeça do fornecedor, só ganha a dispensa quem tem o menor preço. A gente precisa levar em consideração que a 14133 ela não valoriza o menor preço, ela valoriza a proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso. Esse é o nosso objetivo enquanto administração pública. Então, para aqueles que irão iniciar na administração pública, eu sempre recomendo, né? Empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, empresa de pequeno porte que quer entrar na administração, quer começar a vender para a administração, a porta de entrada seria a dispensa. E com a dispensa eletrônica isso ficou muito mais fácil, porque eu tenho aqui uma dispensa na qual eu posso participar em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer estado, em qualquer município, sem necessariamente ter que deslocar um representante comercial, que agora mudou, consultor em licitação, né? É uma versão mais evoluída, consequentemente deve ganhar mais também. Então a porta de entrada é aqui. Eu começo com as dispensas, com a dispensa eletrônica, e eu já começo a trilhar o caminho para subir para as modalidades, para tomada de concorrência, para o pregão. Hoje o pregão é uma das modalidades que a gente mais utiliza na administração pública e que gera grandes oportunidades de negócio para o mercado fornecedor. Então, hoje a operacionalização de uma dispensa eletrônica é 90% da operacionalização do que viria a ser um pregão. E uma concorrência eletrônica também na 14133. O que muda aqui é somente o objeto. Então é fundamental, Ricardo, que esses fornecedores comecem a se adaptar às novas tecnologias que nós temos. Até então a gente trabalhava daquele modelo antigo, arcaico, né, no presencial, que o fornecedor precisava estar lá, ou então ele tinha que mandar por SEDEX. Muitas das vezes ele mandava a proposta, a documentação toda por SEDEX e não chegava no prazo. Então hoje não. Hoje basta entrar na internet, no sistema, cadastrar sua proposta e pronto, eu estou ali aberto a participar de licitações a nível nacional. É o que aumenta a possibilidade do fornecedor em vencer licitações. Jamil, eu estou vendo que você já está indo para uma linha aqui para a gente falar de inovações, mas eu quero fazer uma pausa aqui, talvez você que está acompanhando aqui este vídeo ainda não conhecia o professor Jamil Manasfi, está aparecendo aqui as redes sociais dele. Tudo isso aqui só para que você entenda um pouco, nada está combinado. Porque ele tem muita experiência, roda aí o Brasil todo, e é justamente eu quero aproveitar aí, Jamil, essa sua experiência. Já que você está rodando aí todo o país, gente, vocês não fazem ideia, vocês vão ver aí no Instagram dele, a agenda dele como é concorrida. Vamos falar um pouquinho sobre tendência, Jamil? O que você já tem percebido? Por quê? Eu tenho reparado, muitos fornecedores acham assim, já esgotou, não tem mais, eu acho que não vai mudar muita coisa. O que é tendência? O que você vê aí de inovação dentro da 14133, Jamil, por favor? Bom, na 14133, primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, isso a gente já vinha vivendo essa migração, né, do presencial para o eletrônico. Com a 14133, a forma eletrônica das licitações, bem como a gente acabou de falar da dispensa também, a tendência aqui é que todas as licitações da administração pública deverão ser de forma eletrônica, né? Exceto aquelas que a gente ainda vai fazer presencial, mas é claro que carece de justificativa, a administração precisa gravar em áudio, vídeo, registrar em ata. Então a tendência hoje da administração pública é efetivamente caminhar para o eletrônico. Isso é um caminho sem volta. A gente vinha vivenciando isso no pregão eletrônico há muito tempo, né? Sim. A gente passou ali pelo decreto 5450, a gente evoluiu para o decreto 10024, que trouxe aquelas mudanças, modo de disputa, uma grande revolução, intervalo. Né? Foi uma revolução tremenda, né? Lá em 2019. Isso. E agora, quando a gente entra na 14133, a ideia é que não somente o pregão seja eletrônico, né? Preferencialmente a concorrência também será eletrônica. É o que
vai fazer gerar uma mudança no mercado, porque até então os empreiteiros estavam acostumados a participar de licitações presenciais para obras, serviços complexos de engenharia. Com a 14133, grande parte daquilo que a gente licitava presencial, exemplo aí tá obras, né? A gente traz isso para o eletrônico e o legal é que a 14133 ela iguala o procedimento da concorrência ao mesmo procedimento do pregão. Então a gente já entra na 14133 com a forma de simplificar os processos, até porque a gente não vivencia mais a 866, onde o fornecedor apresentava as habilitações, nós tínhamos que analisar todos os documentos de habilitação para depois da fase recursal partir para a fase de julgamento. Na 14133 a gente já começa com a fase invertida, ou seja, o fornecedor cadastra sua proposta, vai para a disputa, somente se ele vencer a disputa é que vai ser solicitada a proposta dele, reajustada após uma negociação. A habilitação é a mesma coisa, eu só vou pedir a habilitação do fornecedor vencedor. Então, muitas das vezes, aquele que ficou em 8º lugar só vai se preocupar em mandar a sua documentação quando chegar o momento dele, quando chegar a hora dele. Isso traz para a administração e também para o fornecedor uma celeridade nas contratações públicas. Agora, tendência é eletrônico. Outra tendência que a gente tem na 14133 é a aproximação da administração pública ao mercado. E dentro dessas ferramentas que a gente tem na 14133, a gente tem uma modalidade nova, chamada diálogo competitivo, onde a administração não sabe qual é a solução que vai adotar, né? Ela não consegue chegar a uma solução que atenda a sua necessidade e ela faz um diálogo competitivo chamando o mercado para trazer a solução. Então, no diálogo competitivo, já começa na licitação. O primeiro edital do diálogo competitivo, efetivamente, é para encontrar a solução. Encontrada a solução, eu vou para o segundo edital. Aqui o fornecedor precisa se preparar, porque ele já sabe que são 2 editais, 2 etapas distintas que ele irá participar no diálogo competitivo. No segundo, a gente vai fazer efetivamente a seleção do fornecedor. Veja que aqui a gente está falando já de uma modalidade. Sim. Mas voltando lá atrás, no planejamento, que é importantíssimo para a administração, o fornecedor também pode contribuir. Lá no estudo técnico preliminar, quando a administração vai buscar as soluções, e nada melhor do que o mercado trazer as melhores soluções para a administração. Como instrumento auxiliar, a gente também tem o PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, onde a administração busca soluções inovadoras, soluções tecnológicas, mas ela não tem um projeto, ela não tem ideia de como contratar aquilo. Então eu abro um chamamento público, chamo o mercado me fornece a solução, essa solução depois de encontrada, depois de avaliada pela administração e aprovada, nós iremos fazer uma modalidade. Iremos fazer uma licitação através da modalidade pregão da concorrência, aonde esse que participou da PMI, que fez o projeto, pode participar. Só que a gente tem um diferencial, ele participa sem vantagem nenhuma sobre os demais. Se caso ele não ganhe a licitação, a administração pode prever no edital que quem ganhar a licitação vai remunerar, vai pagar o projeto que foi apresentado pelo PMI. Então, uma das grandes novidades que a gente tem é essa tentativa de aproximação da administração com o mercado, levando em consideração que a administração ela não é detentora do conhecimento do mercado. Quem conhece do mercado é o próprio mercado. São os fornecedores que trabalham ali com as tecnologias mais avançadas e que evoluem constantemente. Muitas das vezes a administração não consegue ter esse olhar. Então, a ideia da 14133 é trazer essa aproximação do mercado fornecedor. Jamil, deixa eu aproveitar aqui, porque fornecedor, ele morre de medo de se aproximar da administração e às vezes talvez você está distraído aqui neste vídeo. Eu vou pedir para você voltar mais um pouquinho, preste atenção no que o professor Jamil trouxe aqui para vocês. Isso é dica de negócio. Você que fica esperando aí as licitações acontecer, dá para você fazer um trabalho de campo, se aproxime da administração, pegue as dicas aí do professor Jamil. O arroba dele está aqui embaixo, não deixe de segui-lo. Se você eventualmente não segue a Forset também, está aparecendo aqui na sua tela. Tem alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários, a gente faz chegar até o professor Jamil. Ele tem muito conhecimento e ó, tudo isso feito para você. E Jamil, impossível não falar sobre um tema, eu sei que você já tem até um treinamento específico sobre isso, inteligência artificial. Como que vai ser isso na administração pública? Por favor, professor. Ricardo, a gente está tendo um movimento totalmente diferenciado na administração pública, né? Aquilo que a gente demandava muito tempo para fazer enquanto
artefatos de planejamento, hoje a gente tem a facilidade da utilização da inteligência artificial. Inclusive, a inteligência artificial hoje está sendo utilizada pela administração em diversas etapas do processo. Eu utilizo a inteligência artificial no planejamento para a confecção dos artefatos de planejamento, documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, gerenciamento de risco, termo de referência e edital. Eu utilizo também a inteligência artificial para auxiliar a análise da proposta dos fornecedores que são apresentados pela administração. Eu utilizo também para analisar os documentos de habilitação que são apresentados pelo fornecedor. Então, a inteligência artificial hoje ela vem ganhando uma roupagem dentro da administração, na qual aqueles servidores que não se adaptarem à utilização, aqueles fornecedores que também não se adaptarem à utilização, vão ficar para trás. Então, é uma tecnologia, é uma ferramenta, não é a totalidade, até porque o conhecimento humano, esse precisa ser valorizado, e a inteligência artificial só funciona casando, né, a inteligência natural, que é o do ser humano que traz as informações, que traz os dados, com a inteligência artificial. Aí sim eu consigo potencializar o talento, seja da administração, seja do fornecedor. Professor, como é que eu posso utilizar enquanto fornecedor a inteligência artificial? Ora, eu posso subir o edital lá dentro da inteligência artificial e pedir para ele analisar. Mas eu preciso dar o contexto, esse é o grande problema. Muitos utilizam a inteligência artificial naquele intuito de simplesmente fazer perguntas vazias, né? Se eu pergunto de forma vazia, a resposta vai ser vazia. Agora, diferente do Ricardo analisando um edital, o Ricardo coloca lá quais são os requisitos de habilitação, né, de acordo com o edital que eu subi aqui, que são necessários para que eu possa participar dessa licitação. Ele já vai fazendo um filtro, né? O que eu preciso apresentar na minha proposta? Aí a inteligência já vai trazendo ali um filtro. Muitos já estão utilizando de forma muito mais evoluída para elaborar proposta, né, para poder elaborar proposta, para pesquisar. Muitas das vezes a gente vai participar de uma licitação de determinado item, mas eu quero saber quais são os modelos e as marcas disponíveis no mercado. Então também posso utilizar a inteligência artificial. Eu costumo dizer que a inteligência artificial é um caminho sem volta. Então todos precisam começar a se adaptar. Quer eu goste ou não, ela está aí, né? Já está aí. Imagina, Ricardo, tu pede para um servidor teu carregar, vamos trazer um exemplo aqui hipotético, né? Carregar um monte vamos trazer um monte de caixa, né? Do lado tem ali um tratorzinho ali que pode facilitar e do lado tem uma carroça. A escolha está na mão dele. A escolha está na mão do servidor. Imagina, o servidor que vai utilizar a carroça, quanto tempo vai levar? E aquele que tem uma ferramenta que pode potencializar o seu trabalho. Então, com a inteligência artificial, hoje a gente vai ganhar muito mais tempo na administração, né? A gente ganha tempo, ganha celeridade na administração, a gente começa a escrever de forma muito mais clara, muito mais precisa. Isso é fundamental para que o mercado entenda o que a administração quer. E a gente também começa a, enquanto administração, focar o nosso objetivo em pensamentos que evoluem cada vez mais. Aquilo que eu posso trazer para a inteligência artificial potencializar, eu trago. E aquilo que eu não posso, eu continuo com conhecimento humano. Agora, o importante saber que seja fornecedor, seja administração, é necessário que eu tenha um conhecimento prévio. E o que a gente está vendo agora é, vou fornecer para a administração. Entro lá na inteligência artificial, ela vai fazer a proposta para mim. Mas se eu não tenho noção de proposta, eu não tenho noção de especificação, muitas das vezes eu posso ser penalizado mais lá na frente. Tem fornecedor que está respondendo aí processo administrativo sancionatório, né, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de idoneidade e advertência, muitas das vezes porque não tem um cuidado de analisar aquilo que está sendo feito. Então a inteligência artificial pode ser utilizada também pela administração e também pelo mercado de fornecedor. Por que não? Sim. Essa é a evolução. Aqueles que não evoluírem vão ficar para trás, assim como os dinossauros foram extintos, a mesma coisa vai acontecer. Professor, não sei mais por que eu não ganho licitação. Posso utilizar a inteligência artificial, exemplo, para analisar as últimas licitações que foram feitas daquele objeto e me trazerem dados específicos. Quem foram os fornecedores que participaram, né? Qual foi ali o percentual de desconto que foi dado naquela licitação. Então eu tenho diversas formas da utilização da inteligência artificial, tanto para o mercado quanto para a administração. E a ideia é que ambos utilizem.
Porque quando elas começam a utilizar, o processo licitatório começa a ser muito mais célere. E a gente sabe, Ricardo, que a depender do objeto, a gente tem objetos aí que demoram 7, 8 meses para sair. Sim. E a demanda continua, né? A demanda continua. Então, hoje é fundamental aqueles que ainda não tiveram contato com a inteligência artificial, tenham contato com a inteligência artificial, que ela vai auxiliá-los. Agora, eu gosto sempre de dizer em sala de aula, né? De nada adianta eu utilizar a inteligência artificial se eu não tenho conhecimento. Por quê? Porque a inteligência só potencializa aquilo que você tem, né? Se eu não tenho conhecimento, ela vai me entregar qualquer coisa, eu não sei analisar. E é fundamental, tanto a administração quanto o fornecedor, no uso da inteligência artificial, que analise e que leia. Por quê? Porque a inteligência artificial não tem CPF. Quem tem CPF é efetivamente quem está utilizando. Quem tem o CNPJ é a administração, é o fornecedor. Então, caso utilize de forma errada, quem vai ser responsabilizado é o fornecedor, é a administração. É a pessoa física, né? De ambos os lados. Exatamente. Sensacional você mencionar, porque a IA realmente ela tem as respostas, mas se eu não souber, né, Jamil, fazer as perguntas, infelizmente ela não vai trazer ali o objetivo final. E para você que acompanha aqui o nosso vídeo, se você não sabe, aqui na Forset, o nosso boletim, por exemplo, já está sendo utilizado há bastante tempo pela IA. A IA que está fazendo tudo o que a Forset já sabia. E sabe o que a gente está aproveitando agora, Jamil? O que nós desconhecíamos, aquelas licitações que talvez saíam em portais diferentes, Sistema S, assim por diante, a gente está indo atrás dessas informações, a ferramenta ficou cada vez mais robusta, né? E o que era feito de forma manual anteriormente é a IA que está fazendo. A qualidade foi lá em cima, tudo isso pensando em você que acompanha aqui o nosso vídeo. E Jamil, o tempo não está me ajudando, mas no começo do vídeo aqui você mencionou, tem uma função nova aí, CEO da Inex. Aí a gente precisa saber um pouco mais aí o que é a Inex, quais os projetos, por favor, Jamil. Vamos lá, Ricardo. Há 2 dias atrás eu tomei a decisão de sair da administração pública de vez e virar empreendedor. Então, criei a Inex, né? Inex Treinamentos nada mais é do que uma empresa de treinamentos, mas é uma empresa de treinamento diferenciada. Por quê? Porque ela é a preço acessível, né? Porque muitas das vezes o que acontece? A administração pública ela não investe no servidor, né? São raras os órgãos, as entidades que investem no servidor. Então a gente fez um preço mais acessível, porque muitas das vezes o servidor vê que a administração não vai investir, então ele mesmo investe, né, no seu conhecimento, o que é fundamental para aquele que quer trabalhar com segurança jurídica. Então a ideia da Inex é trazer preços populares, inclusive a Forset é um dos nossos apoiadores, né, é um dos nossos patrocinadores, e a gente lança cursos online, ao vivo, as aulas ficam gravadas, com certificado. A gente tem também a certificação conjunta com a empresa Public Thinker, né, uma empresa a nível nacional que ministra cursos também no Brasil todo. Então ela também certifica junto com a Inex para que esse servidor saia capacitado para poder operacionalizar no dia a dia as matérias que são importantes para a administração. Inclusive a gente vai ter um curso agora de contratação direta, dispensa inexigibilidade, né, com a dispensa eletrônica, que é um tema que hoje está no momento, e eu acho engraçado, Ricardo, que tem gente que nem sabe que não é obrigado a fazer dispensa eletrônica, mas está fazendo porque alguém disse que tinha que fazer. Por isso que é necessário conhecimento. Além de trazer a dispensa eletrônica, a gente também vai agregar aqui a utilização da inteligência artificial, que é importantíssimo, né? Hoje, todos os cursos que a gente vê de licitações e contratos, em determinado momento a gente vai ter que agregar também, enquanto professor, a inteligência artificial para que isso traga uma eficiência maior para a administração pública, uma redução de prazo e a potencialização do talento dos servidores que utilizam. Sensacional, tá vendo? Contratação direta, provavelmente na data de publicação deste vídeo, porque o curso é agora 29 e 30 de maio, talvez você perdeu essa oportunidade, mas os dados da Inex aqui, ó, para que você possa entrar em contato, tá aqui na descrição deste vídeo. Ó, um tema importantíssimo, imprescindível, não sei se você reparou, tanto para você fornecedor, como para você gestor público. Você viu o alerta aqui do professor Jamil? Muita gente está fazendo, mas não sei por que eu estou fazendo. Pediram para eu fazer e eu estou fazendo aqui. Como que eu faço isso? Estou chegando agora na administração.
entre em contato aí com a Inex, com certeza você vai se capacitar, você vai se preparar aí para este mercado, para este mundo novo e tão dinâmico como você viu aqui neste vídeo. Professor, eu não sei o que aconteceu, o tempo eu acho que ele voou aqui, pode ser que foi uma IA que entrou aqui, não sei o que aconteceu. Passa rápido demais, Passa Ricardo. rápido demais, então vou pedir para que você faça suas considerações finais nessa mais uma vez, né, a sua participação aqui no Boletim Diário. Se eu não me engano, acho que é a quarta ou quinta vez já, é sempre motivo de muita alegria. Mas já está virando recorrência, né? Para mim é uma satisfação poder estar participando do Boletim, esse projeto que eu admiro tanto, né? O meu amigo Ricardo também, que sempre traz o seu apoio, o seu incentivo. Queria agradecer também ao Edson, né, que fundamental nesse projeto também, e gostaria de agradecer também a nossa audiência, né, que acompanhou esse vídeo, gostou, curte, compartilha, né, faz essa mensagem chegar a outros profissionais que muitas das vezes têm a necessidade, mas não têm um conhecimento de que tem ferramentas que podem levar conhecimento para eles também. Então, dica de ouro, capacitação. Capacite-se, utilize ferramentas que potencialize o seu talento e busque sempre estar antenado às inovações quando se trata de licitações e contratos. Isso não só para a administração, quanto para o mercado de fornecedor também. Às vezes a gente perde a oportunidade pelo comodismo de vivenciar aquilo que a gente já vinha fazendo há muito tempo, só que o mercado evolui. Assim como o mercado evolui, a administração também evolui e o fornecedor precisa acompanhar. Então é fundamental que ambos estejam capacitados, não só a administração, como também o mercado de fornecedor. E o ideal é que o mercado de fornecedor busque cada vez mais, e eu costumo dizer, Ricardo, que a gente tem cursos focados direto para fornecedor, mas é fundamental que o fornecedor também se capacite junto com a administração, porque tudo que a gente ensina em sala de aula para administração, no final das contas é o que vai ser cobrado do fornecedor. Além desse conhecimento adquirido, o fornecedor ainda tem a possibilidade de fazer network ali em sala de aula, né? Conhecer o lado da administração, conversar com o pessoal da administração e muitas das vezes fazer bons negócios. Exatamente. Jamil, eu tenho usado uma expressão que licitação cada vez mais não é para amadores, mas só é amador hoje em dia quem quer, né? Porque tem a oportunidade de se capacitar. Vocês viram, a gente falou da Inex, o apoio aqui que a Forset dá. Este vídeo, você gostou? O professor já disse aqui, ó, curta, comente, compartilhe, mande para o seu amigo, mande para o seu chefe, mande para o seu colega de trabalho. Não deixe um conteúdo como este morrer aí, distribua nos grupos do WhatsApp, né, Jamil? Eu fico super feliz quando eu vejo um vídeo nosso aí rolando ali nos grupos do WhatsApp. Então eu quero agradecer, Jamil, você já é parte aqui da nossa história, então mais uma vez eu quero agradecer. Eu que agradeço. Em nome de toda a família Forset, seu tempo, sua disponibilidade e com a sua vinda, reforçamos mais uma vez o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Nosso negócio. Até a próxima, Jamil. Até a próxima, pessoal.